Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo Qual é? Você tem muito a falar. Hoje nós vamos tratar um tema muito interessante, que é o tema da Pular Pizza. É um vídeo muito... tem várias coisinhas muito interessantes para a gente estar trabalhando aí, tá bom? E hoje estamos aqui com os nossos mediadores de sempre, aquele povo que você tem aquela qualidade, né, carimbada. Todos sejam bem-vindos, tá bom? E aí eu começo apresentando aí o nosso amigo Alessandro Xavier. Dá um salve para o Alessandro aí, rapaziada. Beleza, gente? Nossa... Em segundo lugar, estamos aí falando agora com ela que não tá de bobeira, professora Elaine Bobeda. Beijo, gente. Prazer estar com vocês aqui novamente. Um beijo. Vai, galera. Fala com vocês. Nosso amigo agora do eixo da tecnologia, André Sobral. O cara da tecnologia mais enrolado que tem tá por aqui. Até parece. A gente te ama, professor. E eu tá aqui mediando, ajudando vocês, professor Paulo, tá? Você é o conteúdo organizador, mas a mediação é de todos, tá bom? E para a gente começar, né? Vocês todos sejam bem-vindos, porque isso daqui só existe porque vocês nos prestigiam, tá bom? Então fiquem à vontade para conversar, pode abrir o áudio. Se está com problema aí, não tem problema nenhum. Você vai no chat aqui no cantinho, escreve teu elogio, tua crítica, tua sugestão. E aí, eu aqui tento dar voz a vocês, tá bom? Não que vocês precisem de voz, vocês têm. Qual é, cara? Você tem muito a dizer. Agora, antes de eu tocar a nossa vinheta de entrada, né? Eu gostaria que o nosso amigo professor Alê, né? Assim, bem sucinto, bem pequenininho. Brincadeira, chefe. Colocasse pra gente qual a ideia desse café filosófico, tá bom? E quais são as regras para a gente poder se colocar aqui, né? De forma empática, democrática, tá bom? Fala, Lê. Beleza, obrigado. Eu estou começando a adotar o nome artístico de Alex Xavier. Né? O que acontece, gente? Nosso trabalho é para que você se solte, fique à vontade, saber que esse espaço é teu. A gente quer que você domine isso aqui, aluno. Esse é teu espaço. A gente quer que futuras pautas sejam colocadas a partir das falas de vocês. Aqui não é nenhum espaço terapêutico, mas aqui é um lugar de fala, um lugar de escuta. E o Qual é foi feito para isso. É um questionamento, que eventualmente na rua, o pessoal fala, qual é, de uma forma mais marrenta. Aqui é qual é no sentido de questionar, mas com afeto, com a abertura e a possibilidade de você ouvir e ser ouvido. Esse é o nosso espaço. Me esforcei para ser sintético. Prestigiar aqui também aos nossos convidados especiais que estão participando aí, que é a Marinelli, também a Lídia, também a nossa coordenadora. Sejam todos bem-vindos, tá bom? É um espaço de fala para nós estarmos discutindo aí, tá bom? Paulinho, não sei se você está vendo aí, mas você está sendo eleito aí como o narrador de mercado. O cara que está falando já foi eleito aí como narrador de mercado. Eu adorei essa daí, eu adorei. É onda, cara. E aí, locutor de mercado, fala aí. Tá ótimo então, gente. Melhor assim. Vamos lá, vamos mexer com essa galera aí. Metodologia ativa, vamos embora. Então agora peço licença a vocês para colocar aqui a abertura do nosso café filosófico, para a gente já pegar um pouco da vibe dessa energia positiva aí, tá bom? Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar.
Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. O dia. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. Então vamos que vamos. Pessoal, lembrando, como já foi dito, vocês têm o poder de voz, de fala, fiquem à vontade, tá bom? E aí, para começar o nosso café filosófico, nosso coé, eu venho aqui trazer alguns apontamentos. E o primeiro apontamento, meus amigos, é o seguinte: de tudo que foi falado nesse vídeo, né, o que eu considerei que me tocou foi o apontamento do saber ouvir, tá? De muitos que vão ser feitos aqui, com certeza, eu acredito que o saber ouvir é um dos principais, porque nós vemos na figura do lebrílope, né, que é aquele animalzinho, aquele coelho gigante, amarelo, com chifres. Então, só explicando o que é aquilo ali, né? Vou fazer uma pesquisa, né? Que eu nunca tinha visto um coelho com chifres. E aí eu descobri que é da cultura indígena norte-americana, tá? O coelho com chifres, que na verdade é uma lebre misturada com o cruzamento com o antílope, né? Para os indígenas norte-americanos é um sábio, tá? É o sábio cultural, ele que traz uma leveza, ele que traz um ensinamento, tá bom? E aí, nosso amiguinho lá, ele é um questionamento que eu vou expor aqui para vocês tentarem me guiar por esse caminho. Será que a mudança parte do saber ouvir? E será que ouvir é igual a seguir gurus? Obrigado, gente. Quando eu crescer, eu quero ser assim, igual esse cara. Juro por Deus. Obrigado. Esse homem é demais, né? É fantástico. Eu não saio desse canal, não. Não vou perder um cara desse, não saio, não. Tirou muita onda mesmo. Tá vendo que eu sou casado. E aí, gente, vamos lá. Abram os microfones, comecem a teclar. Que isso, eu sou tímido, posso falar também? Mete bronca. Isso, hein? Atenção. Eu tenho muita coisa pra falar, mas vou esperar a galera. Eita, meu Deus. Vou falar um pouquinho aqui que eu vi o último Coel, esse negócio aí que vocês estão fazendo, assim, eu gostei bastante, só que quase não teve um pouco de participação mais dos alunos, aproveitando que eu sou ex-aluno também, eu vou começar aqui. Eu adorei a animação. A animação, ela fala, tipo assim, dá pra puxar muita coisa, tipo assim, de cada frasezinha que aquele coelho lá com chifre falou. Só que é uma coisa que me lembrou na hora, assim, quando eu vi a animação, foi de um filósofo pré-socrático, acho que era Heráclito, era Heráclito de Éfeso, alguma coisa assim, que ele falava mais ou menos assim, eu não lembro como era a frase certinho, mas parafraseando aqui, é que, tipo assim, tudo é fluxo, assim, a água, a vida é como se fosse a água, assim, ela sempre arruma um jeito de passar e ela sempre está em movimento. Tipo, às vezes a gente está num momento bom da vida, um momento ruim, assim, a gente acha, tipo assim, não, a gente está num momento bom, a gente quer que fique bom para sempre, só que não. Como a animação ali falou, tipo assim, tem seus altos e baixos, assim, e tem até aquela frase, assim, famosa, tem até aquela frase assim, famosa dele, que é tipo assim, ninguém se banha num rio, tipo assim, 2 vezes, porque a vida pode estar horrível agora, muito boa, só que não vai ficar assim para sempre tem um amanhã. É mais ou menos isso só que eu lembrei assim da animação. Tirou muita onda. Pessoal, eu queria fazer
observaçãozinha aí também, a minha percepção aí do vídeo, uma coisa que veio na minha mente, assim, na hora que eu assisti, como eu disse, eu assisti hoje, e fiquei com essa frase na cabeça e queria registrar aí já, nesse primeiro momento, para a gente já pensar sobre ela, que é justamente da imagem desse Lebrílope, né, como bem falado aí pelo nosso amigo Paulo, né? Assim, é da existência de um amigo, de uma pessoa que literalmente nos joga para cima, né? Ali no pular, né, de jogar a pessoa para cima. Então é isso que a gente busca na nossa vida a todo momento. Uma pessoa que vai nos jogar para cima, fazer a gente crescer, fazer a gente para o alto. Então aí essa foi a visão que eu trouxe aí desse vídeo e que eu acho que é uma mensagem bastante legal para a gente discutir aí nesse nosso momento. Tá legal? Da outra vez que eu discuti esse vídeo, eu falei exatamente o que você acabou de falar, Sobral. A importância da gente ter uma pessoa para desabafar, para conversar, e que se jogue para cima mesmo. Às vezes a gente está tão para baixo, precisa só de uma palavrinha que vai fazer toda a diferença. Não falando sozinho quem é, hein? Pode me dizer quem é? O quê? É pegadinha? Não consegui. Quem é? Vou fazer xixi. É o Lucas Eduardo, da antiga 3002. Ah, tá falando comigo, não ouvi, não. Nossa, falou com a pessoa que lembra das coisas da vida. Lucas, amei a sua participação, eu concordo com você. A vida é um eterno ciclo da água. A gente está em eterno movimento, tá? Vou fechar meu microfone agora. Aí. A Lídia queria fazer uma colocação, né, Lídia? Ah, sim. Você falou de ouvir, né? A importância do ouvir. E aí a gente pode também dar uma apimentada nisso aí, entre ouvir e escutar. Será que é a mesma coisa? Vamos pensar sobre isso. Reflexivo. Beleza. Alguém mais? Tem o Caio aqui, o Caio colocou vários apontamentos. Caio, fale, Caio. Você escreveu muito bonito. Ou eu faço aqui para você? Vai se empolgando aí que eu vou fazer só um apontamento só a respeito do Heráclito, né? Essa fala relacionada ao Heráclito, né, tem a ver com a vida, né? Que tudo é movimento, né? Tudo é movimento de diferenciação do uno, né? Isso é muito importante a gente pensar sobre isso e a gente se adaptar frente às adversidades, né? Uma outra coisa relacionada ao Heráclito que eu acho bastante interessante é a gente ter sonhos, a gente acreditar nos nossos sonhos, né? Para a gente ir em busca da nossa verdade, né? Independente de toda e qualquer adversidade. E uma frase que volta e meio retomo do Heráclito é: quem vai contra o coração paga com a própria alma. Vamos pensar sobre isso, hein? Caramba! Autoconhecimento, né? Conhece a ti mesmo. Repete a frase, por favor. Quem vai contra o coração paga com a própria alma. Ui! Né? Profundo. Tá com muito ruído aí, Caio? Então eu leio aqui a sua colocação. Ó, sim, se deve ouvir todos, mas se deve atentar a quem dar ouvidos. E se atentar a qual ideia você tomará como verdade. Paulinho, maravilhosa essa, né? Essa tua iniciativa de fazer essas leituras, né? Que eventualmente um aluno ou outro está começando a esquentar e de repente não se empolga de falar, mas escreveu, né? Mais uma magnífica postura sua, você é demais. Que isso, nada, eles que são bravos. Vou olhando aqui, tá, gente? Beleza. Olha lá, Lê, vai tocando aí. Se eu procurar encontrar mais alguma aqui... Tá, beleza. Quando o Paulinho, né, já perdi o nome do bicho, Paulinho. Qual é o nome do bicho, hein? Lebrílope. Mistura de lebre com antílope. Tá no campo mitológico do simbólico, isso, né, Paulinho? Cultural, isso aí. Ah, tá, beleza. Então, o que acontece? Então, esse animal que eu não consigo falar o nome, ele remete às ideias da filosofia clássica, né? Ele remete à ideia do oráculo,
onde Sócrates, né, ao caminhar, né, se depara com um oráculo onde está escrito, né, conhece-te a ti mesmo. Esse animal, então, serviu como esse mediador, né, para falar, olha, você vai ficar um pouco melhor se você se conhecer um pouco mais, se você começar a valorizar um pouco mais o que tem aí dentro, porque o que está do lado de fora é casca, e tudo isso pode se acabar. Então, valorize o que tem aí dentro, conhece-te a ti mesmo, beleza? E aí, puxando um link para o que a Lídia colocou aqui sobre escutar e ouvir, você me corrige, Lídia, tá? Se eu estiver interpretando errado. Talvez sejam a escutativa e passiva, né? É aquilo, eu escutar, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, ou realmente absorver aquilo e trazer uma mudança de vida, né? Isso mesmo, Paulinho, né? O ouvir é aquela coisa que a gente pode fazer um paralelo com memória e memorial, né? Escutar, você escuta, fica na sua memória. O memorial é aquilo que você constrói de história para você através dos seus conhecimentos, da sua vivência. Então, o ouvir fica no memorial. É isso aí mesmo, né? É interessante. Outro aspecto assim, que eu acho muito legal da gente pontuar aqui, e aí eu não tenho conhecimento de filosofia, sou apenas uma do pitacos, esse ex-aluno falou sobre a água, né? Sobre a água, a fluidez, né? E aí me lembrei daquela coisa que a gente diz assim, o rio tem sua sabedoria porque contorna os obstáculos. E a vida é isso, a gente vai contornando os obstáculos sem passar nem por cima nem por baixo e se contornando, né? E a filosofia nos leva a essas questões todas e mais um pouco. Viu aí? Por isso que eu vou ser igual a minha mãe, assim, ó, no futuro. Minha filha do coração. Muito bacana. Mal criada essa minha filha, mas Pessoal, só colocando mais algumas pitadinhas aqui, vocês vão pensando aí outras coisas, outros aspectos que vocês viram no vídeo, né? Nós falamos agora, o primeiro foi ouvir, mas tem outros aí embarcados ali. A gente pode até citar um pouco que é o se preocupar com a fala do outro, né? Nosso coleguinha lá, quando ele é raspado, ele fica meio depressivo, não totalmente, né? Que ele fica numa poça d'água, numa escuridão, e é isso que o filme quer passar pra gente, né? Numa espécie de caverna. E aí ele fica mais triste ainda quando os amiguinhos dele lá, aqueles bichinhos lá, as topeiras, né? Um grupo, antes que dançavam com ele, a partir de agora não querem mais ficar com ele, ou debocham, né? O que vocês pensam sobre isso? Posso falar, professor? Pode. Você não, você quer se meter em tudo, fica quieto. Você fala muito, deixa para outro coleguinha falar. Opa, chegou aqui uma colocação no chat aqui, excelente, ó, do nosso amigo Lucas Souza Correia. Ele colocou assim: a filosofia nos faz pensar e repensar em coisas do cotidiano. E né? Eu parafraseando aqui, permitiu eu fazer umas colocações, gente, qualquer coisa vocês me cortem. Sobre o que o Cortella disse, né? Ele tem uma frase um desses filósofos pop, que eu acho muito interessante agora, que estão fazendo algumas coisas interessantes na área, e ele coloca que a filosofia é como se fosse um carimbo, né? Você, quando escuta muitas afirmativas, essa daqui, vou usar o exemplo dele, essa é a melhor pizza do Rio de Janeiro. Aí, como se você tivesse um carimbo gigante com uma interrogação. Aí você coloca em cima dessa afirmação. Será? Então, a filosofia eu acho muito interessante, que ela faz repensar, refletir, né, essas afirmações muito dogmáticas, a gente pensar de uma outra forma. E não só da forma, como eu tenho visto agora no Facebook, uma charge que é a seguinte: tem um Superman lá todo quebrado, aí está escrito assim, ó, aluno de filosofia. O Superman mais bonitinho, mais íntegro, mestre de filosofia.
E um que parece um deus. Aí tá escrito assim, ó, meu amigo, depois de beber, sei lá, 50 cervejas, né? Aquele famoso filósofo de boteco. Não é isso que a gente está falando. O filósofo de boteco, ele faz muita afirmação, né? Ele diz, isso aqui vai ser assim, isso lá vai ser lá. Então a filosofia não é bem isso. É você não dar respostas, é deixar as perguntas e as pessoas vão procurando o que é melhor para cada um. Claro, escutando um bom conselho, né? De forma empática. E é isso. E agora, o que vocês acham de escutar, né? Seus coleguinhas? Vamos lá, gente. Muito interessante. Opa, tem... Vou falar, eu vou falar. Ó, a Carla botou outra aqui. Muito... Eu ia fazer um comentário sobre o que a Carla colocou ali. Muitas pessoas só querem ficar com a gente nos bons momentos também. Outro dia eu recebi uns dizeres desse WhatsApp e ele falava exatamente um pouco disso que ela colocou, né? Eu não lembro muito bem o que era. Eu sei que era em dias de chuva, você tem poucas pessoas perto de você, mas dias de sol, a praia está lotada. É mais ou menos isso que ela quis dizer. Mas, infelizmente, a vida é assim mesmo. As pessoas querem curtir bons momentos. Ninguém quer dividir tristeza, ninguém quer dividir problemas, mas pode ter certeza que sempre tem um grãozinho ou outro que vai estar sempre ali do seu lado para te ajudar, para te levantar, para te jogar para cima. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre procurando e valorizando esse grãozinho, porque ele é muito importante para a gente. Não vou falar mais não, Ale. Quem quer agora? Pode falar. Show. Claro, vou pegar um pouquinho aqui. Eu fiz alguns apontamentos, né? A gente falou um pouquinho aí sobre Heráclito, a gente falou um pouquinho aí sobre Sócrates, sobre a relação do oráculo de Delfos, beleza? Falamos um pouquinho sobre... Não falamos, né? Vou deixar um ponto de interrogação. Se ele era vaidoso demais ou se ele não era. Né? Cabe a vocês pensarem se ele era vaidoso, se não era, se era orgulhoso, até que ponto esse orgulho era bom ou era mal. Eu acho que quis colocar que ele era orgulhoso. Mas eu não vi ele como orgulhoso, não. Não o vi como orgulhoso, não. Eu vi ele feliz com a situação dele. O que eu achei muito triste foi quando ele caiu, né, por terra, quando de repente o pelo dele foi cortado, né? Beleza? A gente falou do nosso mundo exterior, bem colocado pelo Paulinho, né? O que acontece? Em determinada idade, a gente luta demais para estar no coletivo, né? A gente tem que estar no grupo, tem que estar no coletivo, tem que estar aceito. E, eventualmente, a gente, no coletivo, a gente pode, em vez de configurar a nossa identidade, a gente pode muito bem se mascarar, né? A gente pode botar as personas, que são as máscaras, para poder ser aceito. Isso pode não ser positivo, né? Isso pode fazer com que a gente demore a moldar a nossa identidade. E, acima de tudo, a gente pode estar num grupo que, de repente, nem faz tanto a nossa cabeça, só para a gente estar sendo aceito. Estou falando um vocabulário bem simples, né, Paulo? Tá ótimo. Então, o que acontece? Desculpa, Paulo. Para a gente estabelecer essa relação de identidade e alteridade, a gente tem que ter a nossa identidade, conhecer a nossa história, valorizar a nossa história, trabalhar a nossa autoestima, aí a gente tem identidade. Aí a gente começa a estabelecer uma relação com a alteridade, que é respeito ao diferente. E essa via começa a ser mão dupla quando a gente se ama. Quando a gente não se ama, a gente começa a se envergar demais e a gente deixa de ser visto no quadro. E esse quadro é o quadro da vida, não é isso, cara? Beleza? Então, a vida já é... Essa frase, nem sei de quem é, né? Mas a vida é muito curta para ser pequena. Depois a gente retoma aí, Paulinho. Já é. Sobral, falar alguma coisa, né, Sobral? Sobral fugiu. Alguém? Corta isso depois, Paulinho. Tá bom, tranquilo, ó, gente. Pode ficar. Não, o microfone desligado, aí na hora de ligar eu me atrapalho aqui. Você é caô. Sobral, Não. Mete bronca aí, ó. Ó, enquanto o pessoal está se esquentando, eu vou seguir, hein?
Bobeda, depois... Manda ver, manda ver. Olha, o que acontece? A gente falou sobre a necessidade de adaptação, beleza? Então, a gente tem que ter necessidade de adaptação em relação ao nosso corpo, em relação à nossa vida, em relação à condição financeira, em relação a uma série de coisas que vão acontecendo com a gente, em relação à nossa percepção da vida. E a gente está num momento bastante importante de adaptação, não é isso? Eu queria ouvir de vocês como é que vocês estão lidando com essa adaptação, que a gente está tendo a necessidade de se adaptar frente a uma pandemia. Eu acho que é um vocabulário bastante simples, uma pergunta bem tranquila que está todo mundo vivendo. De repente, todo mundo pode se colocar em relação a isso. Pode falar de novo, professor? Pode, você só tem 15 minutos. Já colocou aqui no chat que o protagonista do curta para mim não se conhecia. Isso foi o que mais o fragilizou. Até na questão que você estava falando agora há pouco, Ale. Será que era vaidade? Será que não é? Será que era falta de conhecimento? A gente também nos pega vivendo dentro dessa sociedade que nos cobra muita força. É um padrão de beleza, tudo isso, né? Então, quando o coitado ele se viu ali, ter o espelhinho dele, ele ficou, né? E ainda os coleguinhas vindo de toda aquela situação, ele ficou perdido. Não sei se eu diria que ele não se conhecia, mas que a gente passa por isso sim dentro dessa sociedade que a gente vive. Sim. É uma cobrança muito grande da perfeição, é o corpo perfeito, o cabelo perfeito, o rosto perfeito. Então, não sei se é porque ele não se conhecia ou porque vivia dentro dessa cobrança, né? E no momento que ele se libertou disso, eu, com a ajuda, é claro, do outro bicho lá, que eu já esqueci o nome lá, né? Paulinho já falou. Lebrilo. Um dia eu chego lá, nesse nível. Então, quando aquele bicho abriu os olhos dele, e que ele passou a se amar do jeito que era, com ou sem pelo, dentro ou não daquela forma, eu acho que ele conseguiu ir pelo caminho certo. É o que eu penso. Vamos lá. Tô quieta de novo, hein? Tem uma colocação aqui. Muito obrigado, Bobeda. Tá lindo. Bobeda Vou foi fazer ótimo. uma colocação só com relação ao que o Alex fez aí o Alex fez aí com relação à adaptação, né? Nesse momento aí que a gente está tendo que se adaptar a muita coisa. Eu acho que o grande desafio não é a adaptação. A adaptação realmente é uma coisa assim que gera uma mudança, né? Mas o grande desafio hoje é a grande quantidade de adaptação que a gente teve que fazer neste momento. O índice de adaptação é muito grande, é muito intenso, né? E isso aí gera uma mudança muito grande. E eu não sei se todos estão... Como é que todos estão conseguindo se adaptar a isso? Eu, particularmente, digo que está sendo um desafio bem grande, está sendo um desafio bem intenso, porque a mudança foi brusca e num espaço de tempo muito pequeno, tá certo? Então, assim, a mudança, né, a adaptação não é o grande desafio. O grande desafio para mim é o índice dessa adaptação que está sendo muito alto. Muito bom, Sobral. E as dores que estão chegando junto, né, Sobralzão? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Essas adaptações geram, né? Geram dor, geram perdas, geram mudanças. Isso tudo mexe muito com a cabeça do ser humano, né? Mexe muito com o nosso cotidiano, mexe muito tira a gente daquela zona de conforto. E isso tudo faz com que a gente tenha que se adaptar a uma nova realidade. Aí eu acho que isso tudo aí que é o grande... Manda a cabeça da gente. Interessante, né? E dá para a gente perceber que talvez esse ceifamento, sabe? Ceifando mesmo esse direito de ir e vir, né? Da gente não poder ir, voltar e você ficar fechado dentro de casa para nossa saúde. Então, isso vai mexendo um pouquinho assim com o nosso dia a dia. Perfeito, Sobral.
E tem mais uma colocação do amigo Caio aqui, ó, a última. Em relação a como estou agindo neste momento de tanta modificação, acredito estar tentando me aproximar ao máximo das ações e relações que não sofram mudanças, que não sofreram mudanças. Então, isso é bem interessante, né? A gente tentar meio que tapear. Uma coisa é você escutar na história, né? Nós tivemos a febre espanhola, tivemos a peste bubônica, morreu tantos, mas você vivenciar isso no seu dia a dia, né? E tomar uma mudança no seu cotidiano é complicado, né? Eu estou aqui tentando fazer o máximo aí para a gente tentar, né, ficar animado, mas eu sei que é complicado, gente. E vocês que são nossos estudantes aí, né, estão se formando, estão crescendo, eu fico imaginando o que vocês estão passando na cabecinha de vocês, né? Microfone, Alex. Obrigado. Se puder dar uma caçada aí, que eu acho que alguém falou sobre autoconhecimento, começou a se conhecer um pouco mais. Por enquanto você caça, eu vou fazer uma fala, beleza? Gente, é um paralelo que a gente quer estabelecer. Não é a mesma coisa, tá? Mas quando ela começa a reclamar e ficou rosada, com a pele rosada, chegou o amigo, e só o Paulinho sabe o nome, para poder falar a respeito, né? Ah, não importa a cor da pele, essas coisas todas, né? A gente está no meio de uma luta bastante grande, que é a luta antirracista. A gente tem que parar um pouquinho para pensar sobre isso, né? Porque eventualmente a gente tem alguns lugares de privilégio e a gente nem imagina isso. Ah, eu não me sinto privilegiado, eu sou pobre, essas coisas todas. Mas muitas das vezes a gente não passou a metade do preconceito, né? Que o pessoal de tom de pele, né, mais escuro passou, beleza? Inclusive é um tema bastante importante, né? Porque a gente tem que se educar até no nosso vocabulário, na nossa fala, ou seja, isso exige estudo nosso. Eu tenho que estudar mais. Eu, particularmente, tenho que estudar mais. Eu estou estudando necropolítica, uma série de outras coisas, mas eu tenho que estudar mais para poder, de repente, lutar melhor, né, esse bom combate, que é essa luta antirracista, né? Porque não basta a gente não ser racista. A gente tem que trabalhar para a gente ser antirracista. E para a gente ser antirracista, a gente tem que entender um pouquinho dessa dor e, a partir desse momento, né, a gente começar a se apropriar de algum vocabulário para a gente conseguir lidar com esses temas. E quando a gente errar, a gente fala, errei, deixa eu voltar atrás, me ensina, deixa eu aprender. Então é esse processo, esse caminho. Acho que chegou uma pessoa muito importante nesse momento, Paulinho. Não sei se eu estou vendo demais, mas eu acho que chegou a tia Cris. Eu podia falar até alguma coisa sobre isso. Pode. Claro, seja bem-vinda. Eu ia falar isso agora. Olá, gente. Muito obrigada. Eu peguei o assunto agora pelo meio do caminho, gente. Adianta para ela, Paulinho. Fala, meu povo. Agora nós estamos aqui com uma convidada especial, a professora Cris. Seja bem-vinda. Amigo, obrigada. Poxa, aqui é high-tech mesmo, aqui é alto nível, né? A reunião não estava preparada, não tenho nem roupa para isso. Corta. No caso, Cris, não é nem a roupa, é o fone do ouvido. Olha do Paulinho, é o fone do ouvido. Não é, gente, é outro nível, é outro nível. É o fone e a cadeira, olha a cadeira. Você não é, gente? Agora eu vou me encarnar. Só participa da próxima vez, no próximo mês. Ele sabe o nome do bicho do desenho, que ninguém sabe, só ele sabe. Isso aí é bullying reverso, hein? Olha isso. Então, Ali, fala para mim, o que eu peguei a conversa agora no final, né, sobre a questão beleza. Racial. A gente tinha um personagem, né, que estava sofrendo algum tipo de preconceito, e um amigo dele falou que não tinha essa importância tanta, e a gente falou que a gente está numa luta antirracista, que é uma luta bastante importante. Se você puder e quiser fazer algum apontamento sobre isso, vai ser de grande valia aí para a gente. Eu acho que eu posso, né, já como eu estou como professora orientadora de um projeto ligado a essa temática,
eu acho que as meninas que estão presentes na reunião me autorizam a falar um pouquinho, né? Eu peguei o finalzinho da sua fala e ela é realmente fundamental, né? Assim já diz, né, a nossa querida ativista Angela Davis, né? Lélia Gonçalves também fala sobre isso, da importância do combate ao racismo, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa olhar para essa nossa ferida, porque é uma ferida aberta na nossa sociedade, a gente precisa olhar para ela, reconhecer que ela existe, né, para a gente poder entender como lidar, né, para construir esse processo antirracismo, a gente precisa entender como ele se configura, entender que ele existe, que ele é presente, e o que a gente pode fazer para, né, melhorar ou reverter, né, diminuir o máximo que a gente puder essa situação. É uma chaga da nossa história, né? Infelizmente não é uma chaga só na história do nosso país, é uma chaga no mundo, né? Estamos acompanhando recentemente aí os últimos acontecimentos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Bélgica, grupos que estão se levantando e trazendo à tona mais uma vez, né? E é importante a gente pontuar que não é um movimento atual só, né? É um movimento que já existe há muito tempo, e estão retomando um debate que é fundamental para a humanidade. E aproveitando, então, esse espaço de fala aqui muito importante, eu vou aproveitar para divulgar o projeto idealizado, elaborado e pensado pelas alunas da escola que estão presentes nessa reunião, a Débora, a Gabriele, da turma 3003, que me convidaram, inclusive, para ajudá-las no processo de construção e que tem essa proposta, né, da gente construir um diálogo para construirmos pelo menos a partir da nossa escola, um espaço antirracista e que a gente possa realmente abrir esse debate para a comunidade escolar. Vou aproveitar já para fazer o jabá. Elas lançaram uma pesquisa na plataforma Google, né, e pedindo a participação dos alunos na escolha do primeiro tema, né, porque o projeto é bem legal, é audacioso, e é assim que tem que ser, porque a temática exige. Elas querem começar com uma entrevista e vão fazer uma plataforma, vão abrir página nas plataformas das redes sociais para a gente ampliar essa conversa, ampliar esse debate. E como o pontapé vai ser com a escola, elas estão convidando a comunidade escolar para votar nesse primeiro tema, né, para que a gente comece, né? Assim, na verdade, comece agora, a gente já faz esse trabalho, pelo menos eu já tenho pontuado na escola já há algum tempo, mas de forma mais ampla e abrangente, vamos começar agora. Então, assim, obrigada por esse espaço, obrigada por trazer essa temática, porque, infelizmente, nós sabemos que é uma dor, né, que, infelizmente, carregamos, né, e a gente precisa se pontuar enquanto cidadão, né, enquanto escola, como um espaço transformador de verdade, né, por uma sociedade melhor. É isso. Isso aí, falou tudo. Parabéns. Obrigada. E eu queria fazer uma colocação para complementar. Realmente a questão do racismo ela é muito complicada, como a Cris já apontou. E eu fico mais preocupado ainda que o racismo verbalizado e oral a gente consegue combater de forma, né, bem intensa ali, a gente consegue militar contra. O problema talvez seja o racismo velado. É aquele que eu digo, não tem, mas na hora do vamos ver, você está ali tomando uma ação, uma atitude, né? E como é que resolver isso, né? Dentro da nossa cultura. Será que um dia a gente consegue? Pois esse é o nosso desafio, né? É verdade. Eu queria deixar um desafio aí para os nossos alunos, né? Se eles pudessem pesquisar, trazer para a gente em outro momento, ou quisessem falar ou escrever agora. Eu queria que a gente pudesse pensar o que o mimimi, né? O que essa expressão mimimi, né? Qual é o simbólico dessa expressão mimimi?
Né? Por que as pessoas, muitas das vezes, como eu estou aqui do meu lado querendo um pouco de atenção, por que muitas das vezes, né, esse mimimi, essa fala mimimi, está sendo usado para desqualificar algumas falas e algumas dores? Queria que a gente pensasse em que momento essas falas estão sendo usadas. Uma outra fala, uma outra expressão também, que surgiu de uma forma muito careta, que é o politicamente correto, né, acabou se ressignificando até para o mal, né? Ou seja, o pessoal está tendo postura, essa aí eu já estou induzindo, já estou falando, né? As pessoas estão tendo posturas racistas e estão falando, poxa, não se pode falar nada, tudo é o politicamente correto agora. Ou seja, uma parcela da população inventou o politicamente correto, aí quando acha coerente, expurga esse politicamente correto, porque tem que colocar a minoria na minoria, né? O pessoal sem voz tem que deixar ele sem voz, excluído. E o que está incomodando demais a eles é a questão do lugar de fala, beleza? E a cada vez mais esse lugar de fala está sendo expressado, está sendo reverberado. Isso está incomodando muita gente. Que a gente possa pensar sobre isso, né, Paulinho? Com certeza. Tem aqui uma colocação muito interessante aqui do Falando Sozinho, que é o Lucas, tá bom, gente? Falou tudo, ele estava se referindo à tia Cris. Alguns querem esquecer sobre as coisas ruins que aconteceram, mas na verdade deve ser lembrado para nunca mais ser esquecido. E como é algo repudiante. Sim, sim. Perfeito. Que bom é isso. Ale, para os assuntos de hoje, já falamos de saber ouvir, entramos agora na questão do social, né, entre os colegas, ouvir o próximo e como isso vai mudar a minha vida. Falamos também, agora entramos no assunto do preconceito e racismo. E agora, tem mais algum tópico dentro do nosso videozinho que você percebeu? A gente falou também sobre autoestima também, né? Lembra? A gente falou sobre autoestima, a questão do conhecimento, a gente começou a falar sobre o oráculo de Delfos, a gente falou sobre isso. Quem falou muito bem sobre a amizade foi o Sobral, tá lembrado? Sim. Beleza. E uma marca aqui que a gente não pode esquecer é da história, né? O grande problema é isso, né? Muitas das vezes a gente achar que é uma coisa que surgiu agora, recortado e agora, é uma chatice do momento. Não é isso, cara. Não tem como a gente não falar sobre determinadas lutas, sobre determinadas dores, se a gente não se der conta do passado, né, cara? Então a gente tem que saber que a gente, né, teve uma sociedade escravista assim, que quando teve a abolição da escravatura, o pessoal não deixou de ter uma casa para dormir, um lugar para comer. Eles tiveram a necessidade de se adaptar, beleza? Em função disso, se adaptavam onde podiam. Posteriormente, a gente teve umas reformas, né? A gente teve a revolta da vacina, que falou muito sobre isso, com as reformas de Pereira Passos, que fez com que as pessoas, por mais que estivessem adaptadas e mal adaptadas no centro, nos grandes centros, estavam no centro, aí tiram eles dali e botam eles para a periferia. Então, muita gente já estava na periferia, já estavam em lugares muito afastados do centro, ocupando os morros, e os morros foram a cada vez mais, né, crescendo em densidade. Então, se a gente tiver que olhar para nós mesmos, a gente tem que olhar para onde? A gente tem que olhar para a comunidade, né? A gente tem que olhar para o mais desfavorecido. O que eu falo com muita gente aí insensível, que às vezes não consegue olhar para o outro com empatia, com alteridade, que eu falo, pô, cara, seja egoísta, então pensa em você, cara. Beleza? Cuida lá, se você não consegue ter um outro olhar, seja menos egoísta e inteligente, saber que eles precisam ter o básico, sabe? Então ele vai te gerar incômodo. É uma palavra dura, mas tem a ver com esse público-alvo aí, esse público-alvo insensível. Tem pessoas normais. O que é pessoa normal? Né? Isso é muito subjetivo. Nós não conseguimos falar nada, que é sempre mil possibilidades. Pessoas normais, como é que a gente fala com essas pessoas normais? A gente fala, cara, você tem que ter empatia.
somos seres humanos, somos iguais. Sempre tem uma galera que sofre mais preconceito em função da pele, aqui no Brasil principalmente. Então a gente tem que ter atenção a isso. Se você é humano, você precisa ter atenção a isso. Mas nem sempre a gente toca, nem sempre aquela fala de afeto a gente consegue. Não, Sobral? Às vezes a gente pontua e defende as nossas teses, que está carregado também de dores, e às vezes a gente não tem aquele tom tão afetuoso. A gente tenta ter o tom necessário, tenta ter a ética, e a gente vai retomando, a gente está em processo, mas a gente tem que ter abertura ao outro, principalmente ao outro, né? Tão desfavorecido. Beleza? Eu acho que meus apontamentos ficaram por aqui, Paulinho. Tem que ver se tem alguém aí querendo somar um pouquinho, adendar alguma coisa. Ah, sim. Inclusive, já até fizeram a pesquisa sobre o mimimi. Meu Deus do céu, esses alunos. Eu não sei se eu coloco isso hoje ou deixo para a próxima, porque a gente está chegando já no nosso finalzinho de programa. Ah, é? É. Então, fala aí pra ele que tá registrado, né, cara? Da nossa alegria, desse feedback. E a gente está tentando fechar um padrão de 1 hora que a gente quer enxugar um pouco mais para disponibilizar depois desse audiovisual para uma galera. Por favor. Sim, deixa eu só ver aqui que estão colocando um monte de comentários. Deixa eu pegar aqui. Ah, que bom, hein, cara. Tá bom. Uma coisa muito maneira que notei foi que a seguir a vida sem dar atenção a comentários e olhares maldosos foi uma escolha muito legal. Yasmin Lourenço. Yasmin, muito obrigado pelo seu comentário, tá bom? E aí, meu povo, vocês tenham sempre aqui como um local para vocês exporem as suas ideias, para nós fazermos um coé, né, de verdade, um café filosófico, né, com uma linguagem despojada, algo que não seja pesado, né, a gente tirar aquela ideia de que filosofia é um negócio chato, e não é. É o que faz a gente olhar para frente, né? Questionar as afirmativas que o mundo ou a sociedade nos impõe às vezes, tá bom? Eu queria agradecer a presença aqui de todos, tá bom? Principalmente dos professores e mediadores, e eu faço questão agora, se alguém for contra, não sei, de citar o nome de cada um aqui, porque isso é muito importante. Queria agradecer a presença da Adriana, do Adriano, do Alex, do Anderson, da Cristiane, da Daniele, da Débora, da Elaine, do nosso Falando Sozinho, Gabriele, Caio, Carla, Lucas, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Lídia, Natália, Paloma, eu, Paulo, Pedro, Priscila, Rafael, Riliane, Samara e Yasmin, e a todos os outros que participaram e precisaram já sair, tá bom? Adorei também que você uma vez nessa tarde, vocês adorei. E vamos preparar o próximo mês. Vou prometer que eu vou ficar mais quietinha da próxima vez, juro por Deus, vou ficar quietinha, tá? Para a professora, não vou pesquisar, vou ficar quietinha. E só para falar isso. Entendi tudo errado, vai ter que falar mais. O Sobral precisou sair, porque tinha uma reunião às 4, e aí não quis interromper a fala e saiu de fininho, tá? E deixou um abraço para todos também, um abraço enorme. Meninos e meninas, estou morrendo de saudade de vocês. Morrendo! Olha... Todos nós. Por falta de barrar, amor, vai atrás. Se mandar calar a boca, graças a Deus, toda falta de tudo. Um beijo enorme. Beijo de saudade. Eu fiquei muito feliz também com essa troca, essa receptividade. A gente vai crescer porque a gente está com o coração muito aberto para poder estar recebendo aí. E a gente está aberto a críticas aí para a gente poder melhorar, beleza? Uma beijoca grande aí no coração de vocês. Ai, gente, eu quero falar também. Cheguei atrasada, peço desculpas. Estou perdida nos horários das lives. Eu jurava que aqui começava às 4, vim correndo. Mas ainda bem que eu peguei. Ainda bem que eu peguei finalzinho, né? E pude participar. E agradecer aos colegas, agradecer aos alunos, porque realmente é um espaço de construção do pensamento, né, mais leve e mais dialógico.
é sempre agradável, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigado a você. Então, gente, muito obrigado pela presença. Estamos aqui encerrando o nosso segundo COE. Você tem muito a falar. Tchau, gente. Muito obrigado pela presença. Tchau. Tchau, valeu. gente. Tchau. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar, vem falar, vem falar, vem falar. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar, vem falar, vem falar, vem falar. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. O dia. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia.